Seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Se você ainda não me conhece, eu sou Evelyn Gaspareto e aqui a gente trata de vários temas, sobre literatura, sobre projeto de leitura, sobre dicas de estudo, como se tornar um leitor. Falamos de livros clássicos e contemporâneos, de autores famosos e independentes. Queremos trazer a leitura para a sua vida. Além de tudo, a gente fala sobre letra de música, o que a gente pode cantar ou não, qual a energia que a palavra traz para nossa vida. Mas normalmente quem escolhe o tema aqui é você, por isso seja muito bem-vindo. Não esqueça de se inscrever e de clicar no sininho. Além de tudo, dá um like para que haja engajamento. Bom, hoje nós vamos falar deste livro maravilhoso, O Conto da Aia, de Margaret Atwood. Eu, além de ler o livro, ainda assisti a série. É simplesmente demais. Nesse vídeo aqui vai ter um pouquinho de spoiler, mas eu gosto. Eu acho que a gente tem que tratar do tema para saber se a gente quer ler ou não. Agora, se você não gosta nadinha de spoiler, dá para ir um pouquinho mais. Daqui a pouco você pausa o vídeo e vai ler, depois você volta aqui para conversar comigo a respeito. Bom, só para explicar, eu sou uma leitora que grifo todos os meus livros. Os meus livros são todos grifados e além de grifar, eu ainda coloco os post-its aqui para saber onde são os temas principais que eu quero tratar, ó. Eu não deixo passar não, porque depois eu já nem lembro mais o que eu queria ver. E basta eu olhar para saber o que eu queria que era relevante para mim. Por isso, se você não tem esse costume, tenha, seja corajoso, risque o livro, rabisque, grife, coloque anotações ao lado. Agora, se você acha uma obra e não pode escrever, coloque pelo menos o post-it para que a ideia que você gostou não deixe passar. Além de tudo, quando você volta nele depois de um tempo, você vai se entender, falar, olha o que eu pensava lá atrás, olha como eu ainda continuo com o mesmo pensamento. Enfim, tem várias definições que você pode refletir. Por isso, não perca tempo, comece a ler já. Bom, mas vamos aqui ao que interessa, o Conto da Aia. O Conto da Aia acontece quando um grupo de fundamentalistas cristãos dão o golpe nos Estados Unidos. É uma sociedade distópica, ou seja, distopia, ela não existe. É ao contrário de utopia, é uma coisa que aconteceu de muito ruim. E foi inventado por ela há não muito tempo, viu gente? Em 85, se eu não me engano. E nessa sociedade distópica, a Constituição dos Estados Unidos é jogada no lixo e Gilead se torna o país deles. E esses fundamentalistas cristãos interpretam a Bíblia na hora e como querem. Pois é. E, de acordo com os seus entendimentos, as pessoas que são homossexuais, que não são casadas, que tiveram amantes, que são divorciadas, que casaram com divorciados ou ainda que são apenas juntados, sabe, união estável, eles não aceitam e pegam essas pessoas para serem suas escravas. E dentro dessa escravidão, tem algumas castas, porque é uma sociedade de castas. Existem os comandantes, que usam preto, que são normalmente os que governam Gilead. E eles são protegidos pelos anjos e pelos ais, que são os olhos, aqueles que olham quem está sendo contra o regime que foi imposto. Além disso, as mulheres, que eram mulheres dos comandantes, que poderiam ser tratadas como mulheres efetivamente respeitosas para Gilead e para todos os seus moradores, usam um verde azulado ou azul esverdeado para mostrar que elas têm família, que elas têm marido e devem ser respeitadas. Já as aias são as mulheres que são férteis, que podem produzir, gerar filhos, e elas usam aquela capa vermelha com aquele chapéu, não sei como é que chama, branco. Isso tem a ver ou com sangue derramado, já tiveram várias interpretações, na hora do parto, ou ainda roupas de freiras nos séculos anteriores na Europa, ou ainda tem a ver com Maria Madalena. Eu achei essa a pior forma de falar das aias. Pois é, mas elas usam vermelho, totalmente fechadas e quase não podem olhar para ninguém. Por isso que o chapéu delas tem uma aba maior aqui.
As mulheres que já não são férteis, que não podem gerar filhos, também não podem ficar sem trabalhar. Por isso, elas passam, limpam, cuidam da casa, cozinham e tudo mais. Elas usam um cinza. E tem as tias, que são as responsáveis pela lavagem cerebral. São os tanques de guerra vestidas de marrom que fazem com que as mulheres que se tornaram aias concordem ou gostem da função que elas estão assumindo. Porque para Gilead, você ter essa função de ser escrava sexual para gerar filhos, ela é uma bênção, porque você ainda tem essa possibilidade de gerar filhos. Mas por que que isso era tão importante? No filme, na série, você não descobre isso. Mas no livro, ao final, vem uma explicação que ajuda muito você a entender. Devido a guerras nucleares, com com a utilização de bombas e tudo mais, as mulheres perdem a fertilidade, elas não conseguem gerar filhos. E eles estão achando que a população está diminuindo. E já que eles são fundamentalistas cristãos e interpretam a Bíblia da forma deles, eles querem procriar, eles querem deixar população no mundo para as próximas gerações. E para isso, eles pegam essas escravas sexuais. Escrava sexual é estuprada, né? Ninguém quer ser escrava sexual. Assim as aias não queriam, ainda mais num mundo como hoje, que as mulheres trabalhavam, elas tinham o seu dinheiro, elas tinham o seu emprego, tinham sua família. Elas simplesmente são retiradas da sua família. Os homens ou se tornam deles ou são mortos. As crianças são levadas para as famílias que querem adotar crianças. E as mulheres que eram independentes até então se tornam aias se elas forem férteis. Pois é. Essas aias vão para a casa dos comandantes viver com eles e suas esposas. E uma vez por mês, no seu período fértil, ela é estuprada pelo comandante. Eles fazem um ritual antes, como se fosse uma missa, leem uma parte da Bíblia de Raquel, se eu não me engano, que ela pede para gerar filhos, então ela dá a irmã dela para que isso aconteça, porque ela queria muito ser mãe, e aí eles usam isso a favor deles. Aí a cena é horrorosa. Vão para o quarto 3 pessoas: a esposa, o comandante e a aia. Lá, a mulher, a esposa, fica com as pernas abertas de roupa, a aia deita no meio das pernas dela e o comandante a estupra com a mulher olhando. Claro que as mulheres também não gostam, mas elas fazem parte de tudo isso. Então elas deixam acontecer. No filme você vê muito bem isso. Ela olha para o lado, se ela não consegue encarar o marido fazendo aquilo. Bom, prazer não existe. Vontade sexual não existe, porque elas são estupradas. E os comandantes fazem isso de uma forma normal, como se aquilo fosse corriqueiro. E isso, quando você lê ou quando você assiste, dá um disgusting, sabe? Assim, você fica meio enojado. Aquilo te incomoda demais. Mas eu acho que tudo que causa incômodo é bom. A gente não quer. A gente tem mania de deixar pra lá pra ficar na nossa zona de conforto. Mas é bom a gente pensar. E se acontecesse isso? Qual o valor da minha liberdade? Do que eu posso fazer? Além de tudo, as mulheres, tanto as esposas que vivem dentro de uma família regular e são respeitadas, quanto as aias que são completamente desrespeitadas, elas não podem ler nem escrever. A pena é corte de mão, de dedo. É uma pena, às vezes, acima do normal. Elas não podem ter reflexão a respeito. Elas não pensam mais. Elas só obedecem ordens. No caso do filme, da série, você fica conhecendo o nome da aia principal, que é visto através dos olhos dela. Toda a situação. No livro, com certeza, só pelos olhos dela. No filme, na série, você ainda tem o ponto de vista de outras personagens. Mas no livro é só pela Aya. Aqui no livro, ela não tem nome antes disso. No filme, ela se chama June. Só que quando ela se torna Aya, ela se torna Offred, que é Off Fred, porque o comandante dela chama Fred. Então, ela é do
Fred. E assim são as outras aias, é de acordo com o nome do seu comandante. E é claro que os comandantes não respeitavam o período fértil. Eles estupravam quando eles bem queriam, seduziam, faziam o que bem quisesse. No caso da June, da Offred, o comandante queria trocar com ela informações. Então eles faziam jogos de palavras. Aqueles jogos que unem as palavras, que você tem umas letras e formam as palavras que existem. Olha só a subversão da coisa, a traição ao sistema. Se elas não podiam nem ler nem escrever, o que dirá jogar? E ela muitas vezes ganhava e muitas vezes deixava o comandante ganhar. Pois é, então sabe aqueles privilégios que não podiam ter, mas que uns têm mais que os outros? Acontece em todas as sociedades. Em Gilead não seria diferente. Bom, além disso, você tem que entender que as tias, que eram as mulheres mais velhas, elas já tinham aquela situação da Bíblia na cabeça e queriam fazer de toda forma com que as aias entendessem aquilo, que gostassem daquilo, se sentissem abençoadas por estarem passando por aquela situação. E, é claro, pensa você nessa situação. Algumas vão aceitar, outras não. Quando acontece a possibilidade, isso você fica sabendo na série, não no livro. O livro acaba antes disso. Quando na série a June consegue escapar, ela sofre. E muito. Porque ela já está tão acostumada com aquela situação que viver no mundo real de novo é difícil para ela. Ela tá tendo dificuldade de adaptação. Assim com as crianças. Quando as crianças foram retiradas de suas famílias no mundo democrático normal dos Estados Unidos, elas eram pequenas e elas vão viver numa sociedade que elas não sabiam a diferença. Por isso, muitas crianças, quando são retiradas de Gilead, querem voltar, porque elas estão acostumadas com aquela vida, elas acham que aquilo é normal. A gente entende que a liberdade é o maior bem, o bem mais precioso que o ser humano pode ter. Mas quem nunca teve a liberdade e não sabe utilizá-la, será que realmente quer a liberdade? Eu hoje diria que sim, mas eu não sei como é que pensa uma criança que nunca teve a liberdade, que viveu sob algumas regras, com determinados limites, determinadas formas de viver. Precisa refletir, a gente precisa enxergar a vida com os olhos daquele que está vivendo e não com os nossos olhos, medir com a nossa régua. Por isso, tem que ter muito cuidado. Mas é bom pra gente refletir, é bom pra gente debater o tema, sem brigar, só debater mesmo. Bom, além disso, o livro demonstra que a June, o livro não, no livro também, mas na série, a June, ela não sabe o que aconteceu com a sua família. Ela tenta ir atrás da sua filha e ela acha que o marido morreu, porque ela ouviu tiros. Então, ela sabendo ou não, o que acontece? A própria esposa do comandante, quando percebe que já tá no terceiro, quarto mês e ela não engravida, ela tenta mais uma vez subverter a ordem. Como digo, o ser humano nunca respeita a regra. Precisa ter a regra para que você possa burlá-la. Pois é, e assim é feito em Gilead também. Mas o que mais me espanta é que as esposas também não podem ler e nem escrever. Só que como é que pode se prestar um papel desse? Fala pra mim, você não pode ler nem escrever. Eu preferia morrer, eu acho, gente. Não é possível. Porque você para de ter reflexão, você não trabalha a mente. É muito difícil. Você precisa fazer. A leitura precisa fazer parte do seu dia a dia, as informações, para que você aceite, não aceite, discorde, concorde. Em Gilead, nada disso existia. Bom, a Offred, que é a June, quando a esposa proporciona a visita dela ao motorista, ela tá muito carente, ela tá muito perdida. O ser humano tem suas carências, suas fraquezas, e ela se apaixona, ela fica envolvida com o motorista. Que aí você torce para várias coisas ao mesmo tempo. Você torce para ela ficar com ele, torce para ela voltar pro marido, torce para ela sair de lá, torce pelas outras. E além de tudo, quando a penalidade era muito forte, a Aya quando ela não se acostumasse com as leis, elas iam para as colônias, onde elas mexiam em material radioativo. Olha só, ou seja, não tinha futuro bom para a Aya. Ela tinha que ficar ali
E, além de tudo, engravidava do comandante, gerava a criança, amamentava e depois dava a criança para aquela família, que só a aceitou em casa, só deu comida para ela e, enfim, a recebeu em casa por conta da criança que ela ia gerar. Depois disso, ela se torna completamente descartável. E se demorasse muito, causasse muito problema, trocava a aia. Ou seja, ele incomoda. Tanto a série quanto o livro ele incomoda. Mas eu fiz questão de ver, porque eu acho que o incômodo faz parte. A gente precisa refletir a respeito. E precisa pensar que, apesar da distopia pensada pela Margaret, ela talvez não esteja longe do que tentam fazer em alguns lugares do mundo. Se eu não me engano, no Irã fizeram isso. As pessoas usavam roupas normais e, de repente, pela religião, a coisa mudou. Eu não me aprofundei no assunto, não posso trazer, por isso que eu acho que é. Mas quem souber, se quiser comentar, fica à vontade. Enfim, esse foi o meu parecer sobre o conto da Aya. Se você não é um leitor assíduo, não vá atrás desse livro ainda, porque você vai se cansar. A letra pelo menos essa minha edição, ela é um pouco pequena, tá? E o livro é grande, ele tem várias páginas. E para você não se cansar e não desistir da leitura, comece por algo menor. Agora, se você já é um leitor, já gosta de debater temas, este livro tem que fazer parte da sua leitura. Depois, se você já leu ou se você vai ler um dia, comenta aqui comigo, fala comigo o que você achou, se você concorda, se você não concorda, se você gostou ou não. E aproveita, assiste a série, vai fazer você ter uma visão diferente da vida e dar mais valor àquilo que às vezes a gente nem liga. Por isso, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar o sininho. Assim que tiver um novo vídeo, eu aviso você do que a gente está postando por aqui. Até mais e muito obrigada!